Ao acordar na manhã de sábado, a América descobriu que havia vencido a guerra sem perder um único soldado e capturado o presidente do país. O inimigo, às 2 horas da manhã, horário de Caracas, da sexta para o sábado, quero dizer bases aéreas militares, o Palácio Presidencial, o mausoléu ao sul de Chaves, o parlamento, a guarnição dos guardas de Maduro, que ficava bem na capital, foi bombardeada por navios e helicópteros dos Estados Unidos da América. Enquanto isso, o presidente Maduro, sob vigilância, e sua esposa foram retirados da cama. O ataque ao refúgio deles foi tão silencioso e rápido que o casal nem teve tempo de acordar. Ou melhor, acordar. Eles acordaram, mas nem tiveram tempo de sair da cama, já foram levados de helicóptero. Imediatamente ele foi levado para um navio de guerra na região do Mar do Caribe. Então, na manhã de sábado, o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, anunciou que após um intenso bombardeio da Minnesota, um grupo especial da CIA... Bem, nós já sabemos que a unidade Delta, já há muito tempo presentes em Caracas, capturaram o presidente Maduro e o levaram junto com sua esposa para fora do país em direção a Guantánamo, ou seja, para Cuba, onde há uma base militar dos Estados Unidos da América em Cuba, e Maduro foi transferido para um navio de guerra. Lá é a base em Cuba, e lá há uma base militar em Cuba. Trabalho social. Trump também anunciou que assume o comando operacional da Venezuela. O mais interessante vai ser, claro, no final, senhoras e senhores, porque lá o negócio é forte. Não podemos deixar um vácuo de poder. Estou tentando traduzir o que Trump disse, e por isso alguém com certeza, por assim dizer, entra nesse vácuo. Esse poder será tomado e o novo governo pode não ser muito amigável com os Estados Unidos da América. Trump estava se referindo, é claro, à Rússia, que enviou um avião com membros do Wagner, e a Cuba, que forneceu segurança para Maduro e, ao mesmo tempo, obviamente, controlava suas ações. Quem o protege é quem o controla, ou como dizem, quem o faz dançar é quem janta com ele, ou o contrário. Então Maduro saiu de uma prisão suave para outra, mas muito mais rígida. Eu diria, suspeito muito que, como o Noriega do Panamá, ele vai ficar nela por muito tempo. E quero acrescentar que ele é tão idiota quanto Vladimir Alexandrovich Zelensky. É só que a CIA dos Estados Unidos da América trabalha melhor do que o Serviço Federal de Segurança e o Diretoria Principal de Inteligência da Rússia. Bem, parece que trabalham melhor. O governo da Venezuela informou imediatamente que os Estados Unidos da América atacaram alvos em 3 províncias, e o presidente vizinho da Colômbia disse que foi muito mais amplo do que apenas 3. Aqui está o que sabemos. Em Caracas, às 2 horas da manhã, no horário deles, houve 7 explosões. O principal ataque foi direcionado a uma base militar próxima à capital, e depois os ataques atingiram uma base da Força Aérea. Isso significa Gargucimeta, se não me engano, né? Ou seja, aeródromos militares, base La Carlota, base de helicópteros, aeroporto privado que era usado por Maduro, ou seja, 5. Charalova e Lagaria são aeroportos. Desculpe, isso é um porto, Lagaria é um porto e o aeroporto é Alhatilucatiu. Provavelmente eles pronunciam assim, mas é interessante que o Palácio Presidencial também significa Miraflores e o mausoléu de Chaves. Bem, e o parlamento também acabou sendo atingido. Antes disso, mais de 100 pessoas em barcos que aparentemente vinham na nossa direção e aparentemente com drogas. Como nos informa a Marinha dos Estados Unidos, foram atingidos e destruídos, se não me engano, 30, 31, 32 barcos. Pois é, e a Marinha dos Estados Unidos da América, ou como se chama, a Marinha de Guerra dos Estados Unidos da América, afirma que eles estavam trazendo drogas, ou seja, para o nosso lado. Depois,
2 tanques de petróleo foram requisitados e o petróleo foi levado pelos Estados Unidos da América, e antes de se dirigirem ao cais de Caracas, onde as drogas eram carregadas, foram explodidos. Isso foi o que nos informaram. Eu diria assim, eu, como se diz, não estive lá pessoalmente e não verifiquei. Devo acrescentar a isso que a Venezuela entrou em aliança com o Irã, China, Rússia, Cuba e Coreia do Norte. Ou seja, bem, isso é basicamente uma lista dos inimigos dos Estados Unidos da América, ou digamos rivais, adversários dos Estados Unidos em diferentes níveis. Mas mesmo assim, com isso, colocou-se na posição de adversário territorialmente mais próximo das fronteiras dos Estados Unidos da América, ao contrário da Ucrânia, que aparentemente não fez nada de ruim para a Rússia. A Venezuela enviava drogas para nós. Cerca de 1 milhão de cidadãos venezuelanos fugiram para os Estados Unidos da América por causa das ações de Maduro, trazendo consigo, aliás, banditismo, tráfico de drogas, prostituição infantil e muitos criminosos e crimes em geral. Ao todo, cerca de 7 milhões de pessoas saíram da Venezuela. Mas a Venezuela também é culpada de outra coisa. Ela possui as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo. Só para falar em números, na Venezuela foram descobertos e confirmados 303 bilhões de barris de petróleo. Na Arábia Saudita são 267 bilhões, antes a maior. Na Rússia, 80. E nos Estados Unidos da América, 55. 2 bilhões também é uma quantidade enorme. E como se diz, vai durar por muitos anos. Mesmo assim, veja quanto dá 55 e 303. A vice-presidente da Venezuela, ou seja, Delcy Rodrigues, disse que as forças armadas do país estão prontas para repelir qualquer ataque, qualquer ofensiva de possíveis ocupantes, prontas para uma invasão de ocupantes. Não sei, talvez os ocupantes não falem assim. Gustavo Petro, presidente da Colômbia, também é de esquerda e parecido. Então, o traficante disse que está indignado, ele está simplesmente indignado. De Silva, do Brasil, reagiu como se tivesse levado um golpe de chicote. E do Chile veio um ufa, finalmente. E depois várias palavras ruins sobre Maduro e o que fizeram com ele. Javier Milei, nosso amigo da Argentina, escreveu "Já estava na hora", e o equatoriano Daniel Noboa foi ainda mais longe, escrevendo isso no seu perfil do X. Expulsar todos os narcotraficantes da América Latina. Rússia, Irã e China declararam que as ações de Trump são contrárias aos princípios de não interferência da Organização das Nações Unidas. Claro, é engraçado quando a Rússia, que está fodendo a Ucrânia, o Irã, que arma seus proxies para atacar Israel, todos os outros, e os Estados Unidos, eles condenam alguém sim, ou a China, que ocupou o Tibete e está de olho em Taiwan, ou seja, está latindo para alguém. Mas essas são as regras desse jogo idiota. Fazer uma coisa, dizer outra completamente oposta, isso meio que está escrito para qualquer político. Ou seja, você faz uma coisa, diz outra, e tem em mente algo completamente diferente, talvez nem tenha nada a ver com o assunto. Então, na verdade, já está na hora de acabar com a Organização das Nações Unidas. Do meu ponto de vista, as regras dele só funcionam quando países pequenos estão envolvidos, e mesmo assim, nem sempre. Maduro, que roubou as eleições em seu país, como ele se chama mesmo, e o problema deles não é nosso, sim, mas então alguém que levou à falência a população de um dos países mais ricos da América Latina foi retirado do poder, e agora os Estados Unidos da América vão devolver o presidente legalmente reconhecido. Esse é Emanuel Gonçalves, não, ele é Edmundo Gonçalves, isso, Edmundo Gonçalves, Edmundo. Já convidou a Machado lá há um mês. A moça que ganhou o prêmio Nobel, por nada, mas mesmo assim, quer dizer, pelo quê? Pela paz no mundo inteiro ela ganhou o prêmio Nobel. Bom, ela teve a inteligência de dizer que dedica o prêmio ao Trump. Ou seja, nem todo o poder, naturalmente, na Venezuela está feliz, eu diria assim. Provavelmente as autoridades na Venezuela não estão satisfeitas com o ocorrido, porque eles são cúmplices de Maduro, talvez não nas drogas, mas em outra coisa. Mas os cúmplices cometeram uma porção de crimes, como se diz, se empanturravam enquanto 3/4 do povo passavam fome e inchavam de tanto fome.
E para eles, entregar o poder significa todo tipo de tribunais, punições, problemas, perda de bens. Espero que a próxima parte da operação tenha sido bem planejada. Então, se foi a CIA que fez isso ou o Departamento de Estado, eu não sei, mas foi planejado tão bem quanto o ataque. A captura do presidente e de sua esposa é um golpe enorme para a Rússia, Irã e China. E eles, claro, vão tentar de alguma forma astuta impedir a mudança de regime, tentar algo através da Organização das Nações Unidas. Talvez, ao invés dos Estados Unidos, o controle externo da Venezuela seja assumido por alguma força internacional. Sim, também vai rolar muito dinheiro no Congresso dos Estados Unidos da América para tentar parar o Trump por dentro, mas acho que o Trump tem resposta para tudo isso. Enquanto os processos e disputas continuam, ele vai conseguir colocar, por assim dizer, os líderes da oposição na residência presidencial. E quem? Eu acabei de falar sobre isso. E eu tenho certeza de que parte da liderança do exército e muitos exilados estão prontos para tirar o poder dos cartéis e devolver o país ao campo anti-chinês, antiliberal e antiglobalista. Em geral, apesar de a Operação Venezuela é diretamente oposta às ideias expressas por Trump sobre a interação com o mundo ao redor, eu fico feliz que ela tenha acontecido. Maduro, disse Trump, estava em uma casa que foi construída como uma fortaleza, com portas de aço e um cômodo especial feito de aço maciço. E ele tentou entrar nesse abrigo, se esconder, mas tudo aconteceu tão rápido que, como se diz, ele nem teve tempo de sair da cama. Por precaução, a equipe levou consigo equipamentos para arrombar esse cofre de aço, onde Maduro e sua esposa deveriam se esconder até que a ajuda chegasse. A pergunta se alguém morreu, Trump respondeu, ninguém, ou seja, nem de um lado nem do outro. Eu vi, disse ele, durante toda a operação, ou seja, pelas câmeras, pelos vídeos que, pelo que entendi, eram body cams que nossos militares usavam. Nós tínhamos um segundo grupo de ataque pronto, disse ele, mas não foi necessário. Graças a Deus, eles foram precisos, rápidos e profissionais, impedindo qualquer reação do outro lado. Quero dizer que, sabendo que Maduro era protegido por cubanos, é estranho ouvir que ou eles não estavam lá naquele lugar, o que é estranho, terrível, ou eles decidiram não morrer por um bandido ministerial e simplesmente entregaram as armas e deitaram no chão dentro do gabinete de Maduro. Isso significa que a CIA tinha seus próprios informantes, e por isso os Estados Unidos da América sabiam onde, quando, para onde, por assim dizer, enviar, onde ele estava praticamente a qualquer momento do dia e da noite. Aliás, a vice-presidente da Venezuela, essa mesma Delcy Rodrigues, estava em Moscou no momento do início do ataque, por assim dizer. E por assim dizer, na minha opinião, ela de Moscou dava, digamos, todas as suas ordens e declarações e depois correu para Kiev, Caracas. Acho que agora vamos conversar sobre isso, mas acho que ela já está lá, porque o que ela está dizendo agora parece que ela já assumiu, como se diz, as rédeas do poder em suas próprias mãos. Aqui está o Vovotka, ou melhor, Vovka Barkovka. O ano novo começou bem. E o que mais será que vem por aí? O petróleo da Venezuela não vai mais para o Irã e a China, e os representantes do Hamas e do Hezbollah vão fugir de Caracas. O petróleo já fugiu, provavelmente, né? Se Washington conseguir rapidamente garantir pelo menos uma ordem mínima, restabelecer parcialmente a exportação de petróleo, então Venezuela poderá formar um novo governo moderado liderado pela oposição, mas com a participação dos militares e de outras elites do país. Mas, na prática, o controle sobre a segurança, o setor petrolífero e os principais fluxos financeiros ficará nas mãos da administração de Washington. A administração de Washington já não atua há muitos anos. O petróleo pesado venezuelano passa para o controle dos Estados Unidos da América e permite a expulsão contínua da Rússia do mercado energético mundial. Claro, ainda há muito a ser feito para dizer que a operação foi bem sucedida, mas a julgar pelos primeiros passos, os Estados Unidos da América provaram mais uma vez seu profissionalismo, habilidade de planejar e realizar operações complexas. A operação, claro, não foi fácil, então vamos torcer
para que os próximos passos também ocorram de forma precisa, profissional e com o mínimo de danos humanos. E agora, levando em conta que nós, junto com o Mossad, estamos claramente fomentando o fogo de uma revolução anti-islâmica no Irã, e que a polícia está, ou seja, uma cidade após a outra, passando para o lado dos rebeldes, parece que Trump tem a chance de, com mais um golpe, derrubar um inimigo ferrenho dos Estados Unidos da América, que fazia seus súditos gritarem 5 vezes por dia. Milhões de pessoas gritando morte à América, morte a Israel e semelhantes. Ayatollah, os jihadistas do Irã são pessoas que não queremos ver liderando este ou qualquer outro país. O principal lá é neutralizar essa guarda revolucionária islâmica. Tudo bem, vamos voltar à Venezuela. Como prometi, tenho boas notícias para você. Vice-presidente Delcy Rodrigues. De manhã, então, quanto tempo já se passou agora? Sim, sábado de manhã ela jurou como presidente do país. Não há nada de bom nisso, ela só fez o juramento e só. Mas depois que então eles publicaram, os Estados Unidos da América publicaram a foto do Maduro capturado, ela de fato, já que o presidente está nas mãos de alguém e não sob nossa proteção, então é preciso substituí-lo urgentemente. Eles a substituíram por Vote Rodrigues e ela imediatamente informou Marco Rubio que a Venezuela estava pronta para capitular. A guerra entre Venezuela e Estados Unidos da América acabou antes de começar. A presidente Rodrigues avisou Rubio que aceitava qualquer acordo para evitar sangue e destruição em seu país. Acho que ela entrará para a história como uma governante sábia e, ao que parece, garantirá para si um lugar no gabinete do governo de unidade nacional. E o Trump, então, eu prometi algo interessante, certo? Informou aos ouvintes na coletiva de imprensa que Cuba está em crise e que, sem a ajuda da Venezuela, pode desmoronar. Será que Trump pretende ajudar Cuba a escapar das garras do comunofascismo? Veja só o que ele disse. Cuba é um caso interessante, mas não vive boa fase. Esse sistema não foi muito bem sucedido para Cuba. As pessoas lá sofreram por muitos anos. E eu acho que Cuba vai ser tema de discussão, porque Cuba agora é um país em decadência, um país que está realmente em forte decadência. O próximo assunto sobre o qual vamos falar, ele não diz com quem vamos falar, mas sim sobre quem vamos falar. São os cubanos, mas não com eles, e sim sobre eles. Nós é que decidiremos. Nós também vamos conquistá-la, ou vamos deixá-la em paz por um tempo, ou talvez vamos conquistar de fato, mas vamos decidir exatamente como vamos conquistá-la. E nós queremos ajudar as pessoas. Isso é muito parecido no sentido de que queremos ajudar as pessoas em Cuba, mas também queremos ajudar aqueles que foram expulsos de Cuba e que vivem neste país. Marco, por favor, você gostaria de dizer algo sobre isso? Acabei de fazer uma declaração há minutos sobre o fato de que, quando o presidente fala ou ele deve ser levado a sério, basta dizer que Cuba é um desastre. Ela é governada por homens incompetentes e decadentes, e em alguns casos nem tão decadentes, mas ainda assim incompetentes. Não há economia, está em colapso total. E aliás, eles eram a crítica, sabe, tudo isso? Toda a segurança Que protegia Maduro, cuja agência de espionagem, como se sabe, era repleta de cubanos. Marco também tem contas a acertar com Cuba. Como nós, com o paraíso socialista, com a união das repúblicas socialistas soviéticas na Terra e aqueles funcionários maravilhosos, gentis, encantadores e atenciosos da KGB, Comissariado do Povo para Assuntos Internos Tcheca e, como se chama agora, Serviço Federal de Segurança. Nicolás Maduro. Nicolás Maduro teve sua chance, assim como o Irã teve sua chance, até que eles a perderam, e enquanto ele não a perdeu, ele fez muita coisa e pagou por isso. Ah, sim, o Irã também. Ou ele está falando sobre o que já foi, ou talvez sobre o que já foi e o que será, ou talvez sobre o que está acontecendo agora. O presidente Trump está absolutamente sério em sua intenção de parar o fluxo de gangues e violência para o nosso país, absolutamente sério em sua intenção de interromper o influxo de drogas e venenos para o nosso povo, absolutamente sério em sua intenção de recuperar o petróleo que nos foi roubado.
Ele é um fugitivo da justiça americana com recompensa de 50 milhões de dólares, uma pausa que, pelo visto, estamos economizando. É preciso ter total certeza. E ninguém, Se apropriar disso. só nós somos dignos disso. Mas eu quero esclarecer uma coisa. Nicolás Maduro teve várias chances de evitar isso e recebeu propostas bem generosas, mas preferiu agir de forma selvagem e brincar de jogos. E este foi o resultado que vimos hoje. Outra mensagem aqui é a seguinte: você tem uma pessoa, como muitas pessoas ao redor do mundo, que gosta de brincar de jogos. Imagine alguém convidando o Irã para seu país e confiscando as companhias petrolíferas americanas. Vai inundar nosso país com membros de organizações criminosas, vai capturar americanos, tentar mantê-los como reféns e trocá-los, como já conseguiu fazer com a administração Biden. Basicamente, esse tempo todo só está brincando com seus próprios jogos e acha que nada vai acontecer com ele por causa disso. Espero que todos entendam que agora temos o 47º presidente dos Estados Unidos da América que não é um jogador. Quando ele diz que vai fazer algo, quando ele diz que vai resolver um problema, ele está falando sério, ele age. Continua. Observo esse processo há 14, 15 anos. Todos falam, vou fazer isso, vou fazer aquilo, quando chegar vamos conquistar, agir, ser presidente de ação. Eu não entendo como eles ainda não entenderam isso. E esse é o acorde final. Vocês ainda não entenderam, bonecos samurais ou bodes samurais, com quem estão lidando? Trump não é um falastrão como Obama, Bush, Clinton, Carter. Quando ele promete ação, nem sempre acontece do jeito que você pensou que aconteceria, mas acontece. E quando Trump diz, vou governar temporariamente a Venezuela, então, isso é reforçado pelas explicações da atual presidenta da Venezuela sobre o tamanho do enema e exatamente onde ele será aplicado. E se ela não seguir estritamente o roteiro elaborado e assumindo a liderança da administração da Venezuela junto com os ocupantes, levar o país a um governo pró-Ocidente legítimo, ao retorno de 7 milhões de refugiados, bem, na minha opinião, quase o mesmo número que na Ucrânia, a restauração das propriedades das empresas americanas, ao rompimento dos acordos com a China, o Irã e a Rússia, e também destacar a substituição do comando do Exército, da Marinha, das agências de segurança e de outras forças armadas do país. Senhores, parabéns pelas boas notícias. Há algum ponto controverso? Sim, há pontos controversos, mas falaremos sobre isso depois. Vou dizer, estou muito feliz. Então escreva para mim de novo, Zibis, que você está feliz ou como. Até logo.